Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, nós temos aula de português, matemática e ensino religioso. Em língua portuguesa, nós vamos falar sobre um assunto que vocês já escutam falar desde quando vocês entraram lá na escola, no início. Letras maiúsculas e letras minúsculas. Por que a senhora trouxe esse assunto hoje? Porque eu estou percebendo que nos textos de vocês, nas escritas de vocês, está tendo muitos erros ainda em relação às letras maiúsculas e às letras minúsculas. Então, por isso, hoje a gente vai relembrar as regras dos usos dessas letras, tá certo? O uso das letras maiúsculas e minúsculas, embora pareça um tema bastante simples, aprendido nos primeiros anos da escola, requer alguns cuidados. Assim, trataremos sobre as regras, especialmente após a adesão do novo acordo ortográfico, que promoveu alterações também nessa área. Vamos aí às regras do uso das letras maiúsculas, tá certo? Letra maiúscula se usa quando? No início de frases, períodos, versos ou citações diretas, quando transcrevemos algo dito por alguém. Hoje está um dia lindo. Ou seja, sempre que eu vou começar a escrever uma frase, eu utilizo letra maiúscula. Sempre. Vou começar uma frase, letra maiúscula. Vou começar a escrever ali uma resposta da questão que a pró perguntou, de uma atividade. Começo com letra maiúscula, sempre, tá certo? Nos nomes próprios de pessoas e nos pronomes de tratamento. Vou escrever o meu nome, vou escrever o nome de um colega, vou escrever o nome de um personagem na história. Letra maiúscula, tá certo? Letra maiúscula sempre, nome de pessoa, nome próprio, letra maiúscula. Pronome de tratamento, Vossa Excelência, Ilustríssimo, Reverendíssimo, também se escreve com letra maiúscula. Nos nomes arte, ciências ou disciplina, os nomes das disciplinas de vocês. Português, matemática, ciência, história, geografia, arte, educação física, todos se escrevem com letra maiúscula. Não é com letra minúscula, é letra maiúscula. Nomes de eras históricas e datas oficiais. Hoje é feriado porque é dia do trabalho. Eu não escrevo dia do trabalho com letra minúscula, eu escrevo dia do trabalho com letra maiúscula. Esse fato histórico aconteceu na Idade Média. Eu escrevo Idade Média com letra maiúscula também, tá certo? Nomes de vias e lugares públicos. O nome da rua que vocês moram se escreve com letra maiúscula. O nome da cidade que vocês moram se escreve com letra maiúscula. O nome do bairro que vocês moram se escreve com letra maiúscula, sempre, certo? Nomes que se referem a altos conceitos religiosos e políticos. Igreja Católica, Estado, Nação, todos esses nomes também se escrevem com letra maiúscula. Nomes de fatos históricos importantes. Hoje foi o dia da independência, letra maiúscula. Dia da proclamação da República, letra maiúscula. Dia da consciência negra, letra maiúscula. Nos títulos de livros, jornais, revistas e produções artísticas em geral. Folha de São Paulo, A Bela Adormecida, Veja, Capricho são nomes de revistas e de histórias. Ou seja, isso serve também para uma produção textual de vocês. Vai começar a produzir um texto? O título desse texto tem que começar com letra maiúscula. Nome de instituições em geral. Exemplo, o nome da nossa escola não se escreve Domingos Durães com letra minúscula, se escreve com letra maiúscula. Colégio Dom Bosco, Universidade Católica, Instituto do Coração. Vai se referir a alguma instituição? Letra maiúscula. Os nomes dos pontos cardeais quando eles designam regiões. Estado do Sul. Nós moramos no Nordeste. Nordeste se escreve com letra maiúscula. Sul, Norte, Centro-Oeste, todos com letra maiúscula. Nome dos corpos celestes. Via Láctea, Netuno, Urano, Plutão, Saturno. Nome dos planetas, letra maiúscula também. Nas cartas, quando nos dirigimos a uma determinada pessoa, dando destaque ou ênfase. Querido amigo. Se eu estou escrevendo essa carta para Pedro, e eu sei que Pedro é o meu amigo, então eu estou falando de um amigo sozinho, que é de Pedro. Então, amigo passa a ser próprio.
ou seja, se escreve com letra maiúscula. Querido amigo com letra maiúscula. Prezado diretor. Eu estou escrevendo essa carta para Sirlene. Então, se eu já sei que eu estou escrevendo para uma diretora específica, quando eu for falar diretora, eu escrevo diretora com letra maiúscula. Agora vamos ao uso das letras minúsculas. No nome dos meses, dos anos, dos dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos eu escrevo com letra minúscula. Nos nomes comuns que acompanham os nomes geográficos. Nome de rio, eu escrevo com letra maiúscula, mas o nome rio, eu escrevo com letra minúscula. Tem aí rio, Amazonas. Amazonas é o nome do rio. Amazonas eu escrevo com letra maiúscula. Mas o nome rio eu escrevo com letra minúscula. Região sul. Sul é o nome da região. Sul é com letra maiúscula. Região, letra minúscula. Oceano Pacífico. Pacífico é o nome do oceano. Letra maiúscula. Oceano, letra minúscula. Nas palavras que indicam nacionalidade. Ele é brasileiro. Não precisa escrever brasileiro com letra maiúscula. Brasileiro, letra minúscula. Brasil, que é o nome do país, letra maiúscula. Após o ponto de interrogação, caso o raciocínio não seja completo. Quando eu estou escrevendo ali um texto, que eu coloquei um ponto de interrogação, quero continuar escrevendo na frente desse ponto de interrogação, letra minúscula. O que você disse? Não entendi. Ou da exclamação também. Nossa, que maravilha! Observe aí que o não e o que estão escritos com letra minúscula. Após os sinais de interrogação e exclamação, podemos continuar escrevendo na frente com letra minúscula. Nas palavras compostas, mesmo que formadas por nome próprio. O nome João de Barro, minúsculo. Banho-maria, minúsculo. Certo? Então, vamos ver se vocês pegaram essas regrinhas. Copiem essa atividade no caderno, são 2 questões, essa e a próxima. Vamos ler aí a primeira questão. Circule as palavras que devem ser escritas com letras maiúsculas e depois escreva a frase corretamente. Tem aí. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Nessa frase aí, tem alguma palavra que deveria ser escrita com letra maiúscula? Você vai circular ela, depois você vai reescrever essa frase da maneira correta, tá certo? Letra A, B, C e D. Na outra questão é um texto. Vocês vão reescrever esse texto usando as letras maiúsculas e minúsculas no lugar adequado. Vamos começar aí pelo título do texto. Título de texto começa com letra minúscula? Não é verdade? Então, quando você for reescrever lá, você já corrige aqui, piquenique, tá com letra minúscula, começou aqui, com um P minúsculo. Você corrige esse P e coloca um P maiúsculo. A partir daí, você segue o texto. Jaqueline e Roque. Jaqueline e Roque são nomes de pessoas. Esses nomes de pessoas eu escrevo com letra minúscula do jeito que está aí ou com letra maiúscula? O nome irmãos eu escrevo com letra maiúscula do jeito que está aí ou com letra minúscula? Você vai reescrever esse texto fazendo a correção desse texto atentamente, certo? Então, façam essa correção aí de lápis, tá bom? Não precisa escrever no caderno esse daqui. Você já começa escrevendo no seu caderno fazendo a correção. Pausa o vídeo, fica olhando para esse texto aqui e vai reescrevendo, consertando o que você está vendo que está errado, tá certo? São essas 2 questões em português. Ensino religioso, nós vamos falar sobre os símbolos religiosos. Os símbolos religiosos presentes em cada região representam o sagrado, a fé e a esperança, a natureza, a vida, o universo. Eles se tornaram tradicionais entre seus fiéis pelo fato de serem considerados elementos poderosos. O que são símbolos religiosos, Pro? São esses símbolos que cada religião usa. Exemplo, a Igreja Católica, ela utiliza aí, da cruz, não é verdade? Nós temos a cruz, que é um símbolo da Igreja Católica. Nós temos aí cruz cristã, o peixe. A Pro não colocou de cada religião, porque vocês vão fazer uma pesquisa. Eu só coloquei aí os símbolos e depois vocês vão pesquisar de qual religião é. Lua crescente com estrela, Ramsar, OM, suástica, estrela de Davi, menorá, roda de Dharma, flor de lótus, pentagrama,
lua tripla, yin yang, tori, escudo da fé, bandeira umbandista, árvore da vida de Kabbalah, Kandá, Ek Onkar e o ramo da videira. São vários símbolos aí, na verdade. A prova trouxe a história de um, que é o mais conhecido, o símbolo do cristianismo, a cruz. Vamos conhecer a história. O símbolo do cristianismo, a cruz, ela representa o local onde Jesus foi crucificado para salvar a humanidade. E por isso simboliza a força, o poder, o sagrado. Assim, a cruz tornou-se um objeto de devoção cristã e faz parte das igrejas, capelas, monastérios e templos. Ela é citada muitas vezes no livro sagrado, que é a Bíblia, livro sagrado da religião católica, simbolizando o poder de Deus e a fé católica, a fé cristã. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aí é Coríntios 1,18, ou seja, é um versículo da Bíblia. Então, a prova trouxe aí a história da cruz. Aqui atrás tem vários símbolos, não é verdade? Você vai escolher um daqueles símbolos, não vai ser a cruz. A maioria de vocês sempre quer falar do catolicismo e vocês precisam conhecer outras religiões. Então, vocês vão escolher outro símbolo daquele. Por isso que a prova já trouxe aqui a história da cruz. Você vai escolher outro desses aqui, olha o tanto que tem. Escolha um desses e pesquise a história desse símbolo e... Pesquise o significado e a história de um símbolo religioso anterior. Em seguida, faça um desenho desse símbolo. Vai pesquisar do mesmo jeito que a prova pesquisou aqui. Você quer falar sobre o peixe. Você vai pesquisar lá. Peixe, símbolo de qual religião? Pronto, vai aparecer lá. O peixe é símbolo de tal religião, ele significa isso, isso e isso. Você vai escrever isso no seu caderno, tá certo? Eu escolhi o yin yang. O yin yang é símbolo de tal religião, ele significa isso, isso e isso, tá bom? É um textinho curto, como esse daqui da cruz que a Pró fez. Mas escolha um desses símbolos aqui que não seja a cruz, tá certo? Escolha outro, olha o tanto que tem aí, tá bom? Pesquise a história desse símbolo e faça o desenho desse símbolo embaixo do texto. Você vai reproduzir o desenho desse símbolo, tá certo? Então... Atividade de ensino religioso, pesquisa sobre símbolos religiosos. E em matemática, página 157, é uma atividadezinha aí bem simples de cálculos, tá certo? São aí 3 probleminhas. A prova nem vai ler porque são atividadezinha de revisão. Vocês vão estar respondendo aí esses 3 probleminhas. Tem aí Cláudia que comprou uma bicicleta e ela vai vai pagar em 12 parcelas de R$ 92,00. Quanto ela vai pagar por essa bicicleta? O auditório de uma escola acabou de ser reformado. Agora só falta instalar as poltronas. Serão 32 fileiras com 14 poltronas. Quantas poltronas será nesse auditório? Vai fazer a continha, viu? Não é só a resposta, não. Na última edição do Prêmio dos Poemas, 3 participantes chegaram à grande final. O prêmio para vencer seria R$ 1.000. Veja o que cada um dos finalistas faria se ganhasse o prêmio. Aí tem aí o que cada um falou, Antônio, Janete e Isilda. E tem 3 perguntinhas para vocês responderem de acordo com essas falas deles, tá certo? Então, português no caderno, 2 questões sobre letras maiúsculas e minúsculas. Ensino religioso, pesquisar um dos símbolos religiosos que a prova mostrou aí e trazer a história dele e fazer o desenho dele. E matemática, atividade de revisão na página 157, tá bom? Um beijo, até amanhã. Lembrando que amanhã é sábado, não tem vídeo, tá certo? Vídeo só na segunda-feira agora. Então, um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.